Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Otávio, sou professor de filosofia aqui no Desafio e hoje vai ser eu, Otávio, a Débora e a Gabi. Acho que elas vão se apresentar logo depois de mim aqui. E a aula hoje vai ser baseada em questões do Enem. A gente teve diversos períodos da filosofia e diversos temas trabalhados ao longo de vários meses aí no Desafio Online e hoje a gente vai meio que fazer uma revisão. A gente vai passar pelos 4 períodos novamente e vamos dar sequência ao debate filosófico e às aulas aqui, no dia de hoje. Bom, eu passo a palavra agora para a Débora ou para a Gabi. Boa noite, gente. Como o Otávio disse, eu sou a Gabriela, sou estudante de filosofia, terceiro semestre, e hoje a gente vai dar essa aula aí para vocês. Pode falar, Débora. Boa noite, pessoal. Eu sou a Débora, também estudante de filosofia. Também sou do terceiro semestre, somos colegas, eu e a Gabriela, né? E, bom, foi falado então qual é a nossa ideia hoje, que é passar essas questões a partir do Enem. Eu vou estar trazendo para vocês questões da antiga e da medieval. E aí, depois, não sei se é a Gabriela ou se é o Otávio que entra depois. Eu falo moderna e o Otávio vai falar contemporânea. Beleza. Então tá. Então vamos lá? Eu vou tirar meu webcam e dar espaço aí para a Débora ficar à vontade, tá? Qualquer coisa eu aviso aqui. Tá, só uma... Tá. Galera, assim, ó, eu só não consigo acompanhar o chat, viu? Claro, claro. Porque eu tô pelo celular, como eu falei para vocês. Okay. Então, se alguém falar alguma coisa aí, vocês vão ter que me avisar. Fiquem à vontade para me interromper, tá? Tá. E sim. A Gabi, rapidinho, a Gabi, eu acho que tem como criar enquetes ali. E aí você pode criar as enquetes e dar um tempo para os alunos responder, talvez. Tá. Uhum. E aí vocês vão me avisando, tá? Ok. Tá. Daí tu vai me avisando quando é para passar o slide daí. Tá, pode passar, então já vamos começar com a questão de antiga. Tá, só parei que a minha visão é horrível. Tá certo. Eu vou ler aqui que eu tive que anotar também, porque eu sabia que eu não ia enxergar. A primeira questão, ela é do Enem 2007, né? E ela fala assim: uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contrato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo. A imprimir à atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcebiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. Sobretudo, esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Aí vem agora a pergunta, que diz assim: o texto evidencia características de modo de vida socrático, que se baseia na... E aí vem as opções. A. Contemplação da tradição mítica. B. Sustentação do método dialético. C. Revitalização do saber verdadeiro. D. Valorização da argumentação retórica. E E. Investigação dos fundamentos da natureza. Aí agora vamos dar um tempinho aí para vocês responder. Vai me avisando aí, Gabi, conforme for. Tá, eu criei uma enquete, eles já estão respondendo. Beleza. Acho que dá 2 minutinhos ali, 7h18, 7h20, 7h19. Tá bem. Tá, então são 7h19 aqui no meu relógio. 7h20 eu venho com a alternativa correta para vocês. Vou ler de novo, enquanto isso, as alternativas. Alternativa A, contemplação da tradição mítica. B, sustentação do método dialético. C, revitalização do saber verdadeiro.
D, valorização da argumentação retórica. E E, investigação dos fundamentos da natureza. Bom, então, vou responder. Posso responder? Pode responder. Beleza. Qual foi a resposta geral? Tens acesso, Gabi? Tenho. Aí, ó, letra B. Foi a B. Exatamente. A mais votada. Aí, pessoal, acertou. A resposta certa é B, sustentação do método dialético. Porque Sócrates, ele foi um defensor, né, da ignorância como princípio básico para o conhecimento. Então, daí a importância da sua frase, aquela famosa, né, só sei que nada sei, porque para ele é preferível não saber a julgar saber, né? Sendo assim, Sócrates construiu um método que, através do diálogo, que seria o método dialético, né? As falsas certezas e os preconceitos eram abandonados e o interlocutor assumia a sua ignorância. E, a partir daí, o conhecimento, buscava o conhecimento verdadeiro. Então, tá perfeito, viu? Não vou nem falar por que as outras alternativas estão erradas, porque, deixa eu ver, só confirmar. Não teve nenhum voto nas outras alternativas. A alternativa correta é a alternativa B. Pode passar o slide, Gabi. Aí vamos agora para a segunda questão. Eu trouxe só duas questões de antiga, tá? A segunda diz assim: para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formavam-se em sua mente. Esse é o texto. Aí a questão agora é o seguinte: o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Aí a opção A: estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. B: privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. C: atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. D: afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E E: rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Pode colocar a enquete aí de novo, Gabi. Aí, vou dar mais um minutinho para vocês responder. Aí depois tu coloca de novo ali no cantinho, Gabi, para mim. Qual foi as alternativas mais votadas, por favor. Então, 723, 724, a gente responde. Aí? Pode postar já? Pode. Pode colocar. Vamos lá. Então, vocês acham que é a opção D. E tá correto. Tá correto. A resposta certa é a resposta D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E a marca principal da doutrina ou teoria das ideias de Platão é a razão como fonte de conhecimento verdadeiro, né? Que aí ele divide o mundo em dois, que é o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, e o mundo dos sentidos, ou o mundo sensível, né? Onde
O mundo das ideias é um mundo verdadeiro, eterno e imutável, onde habitam as ideias, ou seja, a essência das coisas, né? E das coisas só se pode alcançar através do intelecto. E o mundo dos sentidos, que é o mundo do erro, do engano, onde as coisas mudam e sofrem alteração o tempo todo. Tá? Então tá correta aí a resposta de vocês. Pode passar, Gabi. Então, era só essas duas questões de antiga que eu trouxe para vocês, que são bem básicas, mas são bem de coisas que a gente precisa gravar. E vamos para medieval, então. Para. Deixa eu só ver se está correto aqui. As questões que eu trouxe de medieval para vocês foram bem baseadas, eu não sei se vocês lembram, né, da aula que eu e a Valéria e a Leonor damos, que é bem aquele negócio de Agostinho. Eu busquei mais as questões, assim, para o lado da nossa aula, no caso, que diz assim: no século XIII surgiu a escolástica, corrente filosófica que, a partir de então, dominou o pensamento medieval. Aí vem a escolástica. A. Teve em Santo Agostinho seu maior expoente e era teocêntrico. B. Teve em Alberto Magno seu maior expoente e refutava o teocentrismo pregando o antropocentrismo. C. Teve em Tomás de Aquino seu principal expoente e foi uma tentativa de harmonizar a razão com a fé. D. Consideravam que a razão podia proporcionar uma visão completa e unificada da natureza ou da sociedade. E E. Pregava o recurso racional da força, sendo este mais importante que o exercício da virtude ou da fé. Podem responder. Essa é bem básica. Eu peguei umas questões bem simples, assim, com conteúdo bem pertinente, para a gente poder ver se vocês gravaram mesmo, né? Responderam, Gabi? Responderam, vou publicar os resultados. Beleza. Assim que eles responderem, tu já pode colocar, que aí eu sei que eles já responderam, viu? Por favor. Tá. Então, C e D. Então, a resposta correta é a C, que, ó, teve em Tomás de Aquino seu principal expoente e foi uma tentativa de harmonizar a razão com a fé. Que foi o Tomás de Aquino foi o grande nome, né, da escolástica. Então, quando já citou o Tomás de Aquino aqui, a gente já automaticamente já presta mais atenção nessa resposta. E quando fala só essas coisas corretas, né, que seu principal expoente, que ele foi o principal expoente, uma tentativa de harmonizar a fé com a razão, então é a opção C a correta, viu? Quem respondeu aí, parabéns, não consigo ver quem foi. Pode passar, Gabi. A gente está quase terminando, viu? As questões são bem simples de medieval. Tá, eu vou ir lendo já, tá? De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar, que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, porque deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada. Aí agora diz assim: nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento. Aí vem as opções: A, o desvio da postura celibatária. B, insuficiência da autonomia moral. C,
afastamento das ações de desapego. D, distanciamento das práticas de sacrifício. E E, violação dos preceitos do Velho Testamento. Podem responder. Vou publicar os resultados. Beleza. Perfeito. A resposta certa é a opção B. É insuficiência da autonomia moral. E eu vou explicar o porquê. Para Agostinho, Deus dotou os seres humanos de autonomia. A finalidade dessa dádiva é a responsabilidade de agir livremente e em conformidade com seus ensinamentos, né? Não para pecar. Porque o pecado, ele é um efeito da capacidade humana de falhar no uso da sua liberdade, que está fundamentada na insuficiência de sua autonomia moral, devendo, assim, prestar contas de seus erros e assumir a possível punição de Deus. Né? Que eu tinha explicado para vocês também na aula que eu dei sobre Agostinho. Então, insuficiência da autonomia moral. Vamos lá. Pode passar, Gabi. Eu não quero me alongar. Tem só mais 2 questões, viu, de medieval. E são bem... Eu peguei modelos diferentes também para ser bem rápido, no caso. Não ficar muito amassante. Que diz assim: de fato, a corrupção é nociva. E, se não diminuísse o bem, não seria nociva. Portanto, ou a corrupção nada prejudica, que não é aceitável, ou todas as coisas que se corrompem são privadas de algum bem. Isso não admite dúvida. Se, porém, fossem privados de todo bem, deixariam inteiramente de existir. Logo, enquanto existem, são boas. Portanto, todas as coisas que existem são boas, e aquele mal que eu procurava não é uma substância, pois se fosse substância, seria um bem. Aí diz assim agora, sobre a questão do mal em Santo Agostinho, considerando as seguintes afirmações. 1. O mal não existe sem o bem. 2. O mal diminui o bem e vice-versa. E 3. O mal absoluto pode existir. É correto o que se afirma em. Aí tem as opções. 1 e 2 apenas, 1 e 3 apenas, perdão. 1 e 2 apenas, 2 e 3 apenas, 1, 2 e 3. Podem votar aí na enquete da Gabi. E assim que eles votarem, só colocar aí, Gabi, que a gente já... Sim. Mais um minutinho. Então, teve B e D. É que a minha visão tá muito ruim, gente. Desculpa. Então, a resposta certa é a B. Apenas 1 e 2. Que é o mal não existe sem o bem e o mal diminui o bem e vice-versa. Aí, agora eu só vou explicar
que eu não sei quem foi que colocou ali, que era 1, a 2 e a 3, o mal absoluto, ele não pode existir. Por quê? Porque Agostinho, ele já afirma que não existe mal, né? O que existe é uma ausência de bem. Eu não sei, na verdade, não consigo ver quem é que está na aula, mas eu não sei se vocês lembram não sei se vocês assistiram a aula que eu dei sobre Agostinho, né? Que ele falava que eu dei até um exemplo da luz, eu dei um exemplo da luz e dizendo que o escuro não existia, que existia uma ausência de luz, é essa mesma coisa. Então, não, se qualquer afirmação que falar que o mal existe, tá errado, entendeu? Porque o mal não existe. O que existe é uma ausência de bem. Não, tá bom? Para você aí, é importante vocês fixar no caso dessa parte de Agostinho. O que existe é uma ausência de bem. O mal não existe, tá? E vamos então para a última questão, para mim já passar para a Gabriela aí. Pode passar o slide, Gabi? Então, que diz assim: sobre a dimensão do saber filosófico no âmbito da história. Analise o texto a seguir. Aí vem o textinho. O mundo antigo termina aproximadamente no século V da nossa era. A Idade Média se considera acabada no século XV. Nesse período, na história do pensamento filosófico, surgem problemas capitais sobre a filosofia e a totalidade do saber no plano do conhecimento. No tocante ao saber filosófico, no âmbito da história, a chamada Idade Média continua predominando na totalidade do conhecimento humano, do saber racional. Mas a ideia central que polariza a singularidade da filosofia nesse período gira em torno, aí vem as opções: A, da cosmologia, B, do pensamento lógico e estético, C, da revelação divina, D, da dimensão ontológica e E, do valor científico. Podem responder aqui. Aí. Responderam, Gabi? Não consigo. D e E. Então, a resposta correta é a alternativa C, da reação divina, né? Porque fala assim, ó, o excerto diz assim: no tocante ao saber filosófico, no âmbito da história, a chamada Idade Média continua predominando na totalidade do conhecimento humano de saber racional. Mas a ideia central que polariza a singularidade da filosofia nesse período gira em torno do quê? E aí, tipo assim, ó, na Idade Média tinha muito esse conflito de fé e razão, né? Então, o que gira em torno da filosofia, que era a revelação divina, que tinha muito daquilo do pessoal, sabe, sempre usar a revelação divina, da igreja usar, não, mas é a vontade de Deus, tu entende? É essa coisa. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C, tá bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da minha parte, espero que vocês tenham conseguido. Bom, na verdade, acertaram bastante, né? Então, tá perfeito. Eu já vou ficar aqui agora, vou passar para a Gabi. Aí, Gabi, pode entrar aí. E espero que desejo tudo de bom para vocês, na verdade. Tá? Opa! Então, vamos lá ver a modernidade no Enem. Deixa eu aumentar aqui a tela para mim conseguir ler.
Bom, já criei a enquete ali para vocês irem respondendo enquanto eu explico. Bom, uma questão do Enem de 2019, texto 1. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus. Ai, calma aí. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Um texto ali de Descartes, Meditações. Texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Razoável de razão, né, pessoal? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Então, a gente já tem que estar ligado que apenas, entre aspas, uma questão de fé já supõe que tem algo a mais, né? Então, a gente for ver nesse período, a gente está falando de rupturas do pensamento medieval, que era baseado na religião, como a Débora estava falando ali, né? Todas as questões eram centradas na fé no medievo. Agora, a modernidade vai acontecer essa transição, onde as pessoas vão começar a colocar o homem como questão central do pensamento e dos costumes. Então, vamos lá ver o que está perguntando a questão. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo A. Centrado na razão humana. B. Baseado na explicação mitológica. C. Fundamentado na ordenação imanentista. D. Focado na legitimação contratualista. Ou E. Configurado na percepção etnocêntrica. Bom, vamos analisar essas alternativas. Centrada na razão humana. Ok, pode ser uma alternativa. B. Baseado na explicação mitológica. A modernidade já passou, né? Já tinha evoluído, né, entre aspas, essa questão dos mitos, que deixaram para trás ainda lá na antiguidade. Então, não tem a ver com mitos. Não pode ser essa alternativa. Fundamentado na ordenação imanentista. Bom, a gente também não pode afirmar que a construção da modernidade se deu apenas à ordenação imanentista. Ela foi apenas uma corrente filosófica, mas não se deu toda a modernidade por causa dela. Na legitimação contratualista também a gente não pode também resumir a modernidade à legitimação contratualista. O contratualismo existiu e ele foi muito importante, mas ele não foi toda a modernidade. E a última alternativa, configurado na percepção etnocêntrica. Essa visão que a gente está lendo, ela é sim etnocêntrica, né? Ela é eurocêntrica. Mas também não é apenas isso. O que a gente pode citar como ponto assim principal na modernidade é a valorização da razão humana, né? Deixar para trás todos esses estigmas religiosos e começar a focar realmente nas questões do ser humano, antropocêntricas. Então, vou publicar aqui o resultado da enquete. Todos responderam a alternativa A, e está correto. Isso mesmo, centrado na razão humana. Bom, vamos para a próxima. Já vou deixar aberto aqui uma enquete para vocês irem respondendo. Outra do Enem 2019.
Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro. Forte isso, né? Meu Deus! Referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Bom, esse texto está falando de uma visão onde o ser humano vai realmente explorar a natureza, né, e tratar ela como um produto que tem que ser economicamente comercializado. Ele tem que gerar um lucro. Vamos ver o que a questão está perguntando. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. A. Relativismo cognitivo. B. Materialismo dialético, de Marx, né? C. Racionalismo cartesiano, de Descartes. Pluralismo epistemológico. Ou E. Existencialismo fenomenológico. Bom, a relação entre o ser humano e a natureza que é destacada nesse texto é um reflexo da visão que se tinha sobre a própria ciência, né? A visão da ciência é que ela iria servir como um instrumento para dominar a natureza e assim produzir valor, né? E ela não está relativizando nada, né? O texto não está relativizando nada. Então, já descartamos a primeira alternativa, relativismo cognitivo. A segunda alternativa, materialismo dialético. Bom, a questão também não vai... O texto também não está tratando nada de materialismo dialético e relações de produção, né? Então, já podemos descartar essa segunda alternativa. Racionalismo cartesiano. Bom, se a relação entre o ser humano e a natureza é um reflexo da própria visão da ciência, então tem muito a ver, sim, com o racionalismo cartesiano da época, né? Até porque o próprio Descartes legitimizou essa exploração da natureza por causa dessa visão antropocêntrica, né? Que viu o ser humano como um ser que está à parte da natureza, por isso pode explorá-la, produzindo ali os seus valores de lucro econômicos, né? Então, sim, a C, podemos dizer que está correta. D, pluralismo epistemológico também não são questões epistemológicas que estão ressaltadas ali no texto, né? Dá para a gente ver claramente que ele fala da relação ali, ó, onde ele diz como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, né, se referindo ali aos povos sul-africanos, né? Por exemplo, tipo, o cara não está pensando em toda a visão cosmológica que tinha aqueles povos que ali habitavam. Ele não está levando em conta aquela cultura. Ele está levando em conta a cultura e a economia da própria cultura dele, né? Por isso que ele está se referindo com um mendigo sentado sobre um saco de ouro, resumindo toda a natureza como um produto. E vocês responderam aqui, teve um que respondeu a A, relativismo cognitivo, 3 responderam a B, materialismo dialético, e um respondeu a E, o existencialismo fenomenológico. Pois é, ninguém acertou, mas é isso aí, o racionalismo cartesiano de Descartes.
Próxima questão, já vou deixar aqui a enquete rolando. Vamos lá. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Um texto de Hobbes, no Leviatã, né? Texto. Não vamos concluir. O segundo texto, gente, é um texto de Rousseau, e ele está fazendo uma crítica àquela ideia do Hobbes, do primeiro texto, né? Então, não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Origem do feito da entre os homens. Para explicar essa questão, eu vou para o próximo slide, que eu coloquei ali até um meme para vocês verem, né? A natureza humana, segundo Hobbes, o Huck ali, né, brabão, e segundo Rousseau, o Huck ali, mó de boinha. O que ele está querendo falar com isso? Que a natureza humana, o estado de natureza, né, que seria aquele momento que antecede a criação do estado, né, é selvagem, que é o momento onde está mais próximo ali do ser humano vivendo quase que biologicamente, né, sem ter toda uma organização política complexa. Então, Hobbes vai falar que o estado de natureza é selvagem, o homem vive em guerra, o homem é mau por natureza. E tem essa frase aqui bem conhecida, né, que não é dele, mas que explica direitinho as ideias que ele tinha, que é o homem é o lobo do próprio homem. Bom, o Hobbes e o Rousseau são contratualistas, né, e os contratualistas eles iam explicar o contrato social. O contrato social era basicamente a relação entre os indivíduos com o Estado, né? Era um acordo onde as pessoas iriam se abdicar de algumas liberdades em prol da comunidade, né? Para que haja harmonia social, porque de acordo com a sua natureza, ele é mau. Então, o contrato social vai ser necessário para neutralizar, né, essa situação caótica que vive o mundo, segundo Hobbes. Ali, ó, o contrato social surge para estabilizar o caos através de uma monarquia absolutista. Então, percebam que Hobbes é um absolutista. Os cidadãos abdicam-se da liberdade plena em prol da harmonia social. E quando a ordem não é garantida pelo rei, o povo pode e deve rebelar-se e escolher outro representante. Então, o rei tem que estar garantindo, né, a lei e a ordem na sociedade, segundo Hobbes. Rousseau já vai ter uma visão diferente sobre esse contrato social, né? Rousseau vai falar que a natureza humana é boa. Ele vai dizer que o homem nasce bom, mas é a sociedade que vai corromper ele. Rousseau também vai defender o contrato social através de uma democracia participativa, diferentemente do Hobbes, que defendia um absolutismo monárquico. Rousseau já é democrático, e ele vai defender essa democracia com uma participação direta, por exemplo, com discursos em praças públicas mesmo, para
para que o público realmente faça parte dessa democracia, para que os cidadãos sejam agentes ativos ali no processo do Estado. E ali, o Estado deve representar os anseios do povo. Rousseau vai defender os anseios do povo, né? Então, vamos voltar ali para a questão, depois dessa contextualização, os atualistas. Vamos ler as alternativas. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma: A. Predisposição ao conhecimento. B. Submissão ao transcendente. C. Tradição homológica. D. Condição original. Ou E. Vocação política. Bom, a resposta correta é a D. Condição original. Vou colocar aqui os resultados da enquete. E realmente ali, ó, 67% votou D. Isso aí, muito bem, resposta correta. A igualdade entre os homens se dá em razão de uma condição original. Bom, é isso aí. Vou passar agora a palavra para o Otávio falar sobre as questões da contemporânea. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem, podem colocar ali no chat que a gente responde. Otávio. Muito obrigado aí. Como vocês todos podem ver, a gente está muito bem servido de professores e professoras aqui no desafio, né? Sempre uma boa aula. Vou ligar minha webcam. Estou esperando aqui carregar. Aí. E aí, pessoal, vamos dar uma continuidade a essa aula. A Débora, ela falou sobre antigo e medieval, passando pelos 2 primeiros períodos da filosofia, né? E a Gabi veio com a moderna, e agora nós vamos para o último período, conhecido historicamente como o período contemporâneo. Questões de filosofia contemporânea. Eu separei para vocês 3 questões sobre conteúdos trabalhados com a gente. Eu lembro de trabalhar com vocês existencialismo e trouxe uma questão também política, para a gente ver um pouco do século XX e poder relembrar o que alterou aquele século e o que alterou a filosofia na contemporaneidade. Bom, vamos com a primeira questão, do Enem de 2016. Começa com uma poesia, né, ou um conto trágico de Hamlet, conhecido do conto trágico Hamlet, né, escrito por Shakespeare, onde ele se questiona da seguinte maneira: ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital que dá à desventura uma vida tão longa. Este pequeno solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre. E aí vocês têm que nos lembrar e têm que se lembrar das aulas de existencialismo que nós tivemos sobre Sartre, Heidegger. Se os professores falaram um pouco também sobre Nietzsche. Então vamos ler as questões aqui. Letra A, B, C, D e E. Este pequeno solilóquio, ele fala sobre a consciência de si e a angústia humana. Ele fala sobre a inevitabilidade do destino e incerteza moral. Ele fala sobre a tragicidade do personagem na ordem do mundo. Ele fala sobre racionalidade argumentativa e loucura iminente. Ou ele fala de dependência paterna e impossibilidade de ação. Aí a letra E a gente já descarta, né? Apesar de ser o tema de Hamlet, a paternidade e a ação do personagem central, o trecho em si que a gente está lendo não fala sobre isso. Então, letra E já pode ser descartada, né? Racionalidade argumentativa e loucura iminente.
A gente não fala sobre racionalidade e parece que não tem a loucura. Apesar de, novamente, estar presente em todo o contexto do livro do Shakespeare, não está exatamente presente nessa questão em si, nesse trecho, nesse solilóquio. A tragicidade da personagem na ordem do mundo, bem próximo do que a gente pode ver, afinal ele se questiona sobre a desventura de uma vida tão longa, ou como escapar do tumulto, né, vital. Então, o trágico e a ordem, né, são postos em questão, mas a gente não vê uma ordem em si do mundo ali, né? Tipo, ser ou não ser, eis a questão. Ele ainda não definiu o ser, portanto, ele ainda não definiu ordem. A gente pode também descartar a letra C. A inevitabilidade do destino e incerteza moral. O ser ou não ser não é uma incerteza moral, porque aí a gente está lidando com o ramo da ontologia, né? O ser ou não ser, a vida, ela representa a realidade e a verdade, ou ela é ilusória e coisas assim. Portanto, a incerteza moral não está muito em questão ali nesse solilóquio. Mas a inevitabilidade do destino ele bota em xeque, mas ele também não diz que o destino é inevitável, porque tem quando estivermos escapado ao tumulto vital, né? Então não é inevitável o destino, a gente escapa mesmo que seja depois da morte. E nos sobra a letra A, a consciência de si e a angústia humana, que é o que ele se questiona. A verdade, a ilusão, a consciência, morrer, dormir, talvez sonhar. Né? Então, se vocês responderam aí a letra A, vocês acertaram bem direitinho. E é isso, a letra A e a letra B. 67% dos alunos votaram na letra A e um aluno votou na letra B. Novamente, a letra A e a letra B está bem próxima. Então, a pessoa que votou na B, ela teve um pensamento certo, mas ela não questionou a leitura do texto em si. Então, sempre que a gente tiver a dúvida sobre duas questões, como a letra A e a letra B demonstram ser bem próximas, a gente volta ao texto. E se vocês voltarem ao texto, vocês vão ver que ele não prega uma incerteza moral, né? E ele também não diz que o destino é inevitável. Ele, na real, ele acredita que tem como escapar o destino após a morte, né? Ou durante o sono. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. É um obstáculo, né? Obstáculos podem ser vencidos. Então, o que nos resta é a consciência de si e a angústia humana. Então, a consciência de si é o que ele questiona, ser ou não ser, eis a questão. E essa angústia, né, de ter que lidar com um tumulto vital, ou seja, a angústia de se ver na vida diante da questão se a vida é real ou não é real, é tudo ilusão ou é tudo verdade. Então, a resposta A é a resposta correta. Vamos para o próximo slide. Muito obrigado. Vamos para a próxima questão. Se eu não me engano, eu retirei essa questão do Enem de 2019 ou 2018. Eu esqueci de passar a data. Mas ok. Vocês podem procurar na internet ela que vocês vão achar ela na prova bem certinho, lá no site do MEC. Vamos ler a questão agora. Eis o ensinamento de minha doutrina. Viva de forma a ter de desejar reviver. É o dever, pois, em todo caso, você reviverá. Aquele que ama, antes de tudo, se submeter, obedecer e seguir, que obedeça, mas que saiba para o que dirige a sua preferência, e não recue diante de nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. É um trecho do Nietzsche, e o Nietzsche ele é muito conhecido por expressar essa força de vontade de viver a vida, né? Tanto que é o conceito dele, né? A vontade. Ele vai retirar do seu pai, Schopenhauer, na modernidade, e vai ser lá a contemporaneidade, vai começar a contemporaneidade questionando a existência e a vontade de viver, né? Vontade de vida, força, vontade de potência, ou força. E aí depende dos tradutores. Mas o que está em jogo aqui é isso. E ele acusa ali, logo no enunciado, né, que essa força de vontade, essa vontade de potência, é viver de forma a desejar a reviver. Então, se você for viver a sua vida, viva como se você fosse vivê-la duas vezes. Porque se você morrer, tu revive nela e você vive as coisas exatamente como tu queria, né? Então, o que vamos ver aqui nessa questão?
O trecho contém uma formulação da doutrina nietzschiana do eterno retorno, que apresenta critérios radicais de avaliação da qualidade da nossa existência pessoal e coletiva, b. Convivência do cuidado da saúde física e espiritual, c. Legitimidade da doutrina pagã da transmigração da alma, d. Veracidade do postulado cosmológico da perenidade do mundo, e e. Validade de padrões habituais de ação humana ao longo da história. Letra E. Validade de padrões habituais da ação humana ao longo da história. Ele não está preocupado em validar os padrões habituais da ação humana. Ele está preocupado em no que você faz, em não dizer se o que você faz está certo ou errado. Porque ali, ó, mesmo que você viva para obedecer, você que obedeça. Não é? Porque não é a validade se está certo ou errado, se é válido ou falso, né? Como na lógica. Então, podemos descartar essa questão. Veracidade do postulado cosmológico da perenidade do mundo. Ele novamente, são conceitos utilizados para responder a questão onde esses próprios conceitos não aparecem no título, né? Então, a veracidade do postulado cosmológico da perenidade do mundo. Pelo contrário, Nietzsche não crê que o mundo seja perene, né? E o postulado cosmológico de Nietzsche os conflitos entre os instintos do homem, né? Então, a gente também pode descartar essa questão. Letra C. Legitimidade da doutrina pagã da transmigração da alma. Novamente, conceitos que não aparecem no título. Ele não fala de transmigração da alma, ele fala de vida e que se você for viver novamente essa vida, ele fala de como você deveria agir, né? Então, porque é a eternidade que está em jogo. Então, não tem legitimar a doutrina pagã, apesar de Nietzsche fazer uma forte crítica ao cristianismo, ele não se preocupa em pegar fundamentos pagãos ou da transmigração da alma para formular a sua própria filosofia. A letra B. Convivência do cuidado da saúde física e espiritual. Conveniência do cuidado da saúde... Desculpa, gente, eu li convivência. Conveniência do cuidado da saúde física e espiritual. O cuidado da saúde física e espiritual, para o filósofo, não só para Nietzsche, mas para todos os filósofos, é um postulado importantíssimo, mas não é uma questão da conveniência. Não é isso que está em jogo na postulação do eterno retorno. O que está em jogo, como nós vamos ver agora na letra A, é a qualidade da nossa existência pessoal e coletiva. Então, não quer dizer se você está certo ou errado, ele quer perguntar qual é a qualidade da sua existência. E no eterno retorno, o questionamento que ele faz é o seguinte: bom, se eu for viver novamente essa mesma vida em que eu vivi, valeu a pena? A qualidade da minha existência pessoal e coletiva é muito importante. Então, quem marcou A, está muito bem, acertou a questão. E aí, vamos lá, C e D, novamente, ó. O Nietzsche, apesar de fazer uma forte crítica ao cristianismo, ele não legitima a doutrina pagã de transmigração da alma. Pelo contrário, ele formula o eterno retorno. E não é a questão da alma sair do corpo e ir para o mundo das ideias ou retornar para outro corpo. Pelo contrário, a vida, ela retorna como ela já foi, entendeu? Tipo, você nasceu Nietzsche, tu vai morrer Nietzsche, e aí tu vai renascer Nietzsche de novo e vai viver as mesmas coisas no mesmo período histórico, e não tem como fazer nada de diferente. Por isso que é tão importante a qualidade da nossa existência pessoal coletiva. E a letra D, que é a veracidade do postulado cosmológico da perenidade do mundo, novamente, o Nietzsche, o mundo para ele é conflito, né? Conflituoso, os instintos, são diversos eus dentro de uma pessoa só, querendo agir. Por isso que a qualidade novamente se ressalta diante da perenidade do mundo, né? O mundo não tem perenidade, pelo contrário. Podemos passar de slide? Vamos para o finalzinho da aula e para a última questão, a questão do Enem de 2019. Essa atmosfera de loucura e irrealidade criada pela aparente ausência de propósitos é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora,
Os campos e que neles acontecem só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Um texto de Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, e é um texto importantíssimo para quem quer compreender a virada que aconteceu no século XX, a percepção ontológica do ser humano, como ele percebe a realidade e a si mesmo. Por isso que correntes como o existencialismo passaram a surgir nesse século, porque o que aconteceu no nazismo e no fascismo italiano, o que aconteceu no liberalismo inglês e o que aconteceu no comunismo soviético foram coisas nunca antes vistas na história da humanidade. Então, esses questionamentos vão ficar muito, muito fortes para nós. Então, a partir da análise da autora, a partir da análise que Hannah Arendt faz, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do ideário nacional que legitima as desigualdades sociais, B, alienação ideológica que justifica as ações individuais, C, cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas, D, segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos, e E, enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Vamos novamente analisar questão por questão. Letra E, enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Ela não fala de comportamentos punitivos, ela fala de extermínio. Então, logo a gente já pode descartar essa questão. Né? Não é questão de enquadramento cultural, dizer que o judeu, como no século XX foi a perseguição aos judeus que mais marcou, né? Então não é só um enquadramento cultural do judeu, e os comportamentos punitivos da sociedade diante desse enquadramento cultural. Então isso podemos descartar. Letra C, cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas. Ela não está falando de cosmologia religiosa. Origens do totalitarismo. Novamente, o que está em xeque é o Estado, não é a Igreja. Apesar da Igreja ter tido a sua história do extermínio, como foi com a Igreja Católica e os estados ali da Inquisição, não é o que está em xeque no século XX. Isso já aconteceu há muito tempo pela comunidade religiosa. Então, o Estado e as tradições hierárquicas do Estado as questões hierárquicas do Estado é que estão em jogo, e não da cosmologia religiosa. Podemos descartar a letra C também. A letra B, alienação ideológica que justifica as ações individuais. O século XX é o século que vai ter uma grande crítica à ideologia, mas não é o que Hannah Arendt está fazendo. Ela não fala da alienação ideológica do povo justificando as suas ações individuais. Pelo contrário, ela está novamente fazendo uma crítica ao Estado, portanto, uma crítica ao coletivo, ou uma crítica sobre como o século XX criou os campos de concentração e, como ela mesma fala, isso gera uma ausência de propósitos, onde a gente tem que buscar explicações extraterrenas, né? Então, essa ação individual e alienação ideológica não tem muito a ver com a questão também, podemos descartar. Apesar da alienação ideológica ser um grande debate que acontece também no século XX. E a letra A, o ideário nacional, que legitima as desigualdades sociais. Também está em questão o ideário nacional, pois a origem do totalitarismo são os estados ultranacionalistas, mas o ideário nacional não é a justificativa para o extermínio. Então, o nazismo, o fascismo, o comunismo tinham ideários nacionais, né? O liberalismo também nos Estados Unidos e na Inglaterra tem ideários nacionais muito fortes. E esses ideários nacionais muitas vezes são usados para legitimar as desigualdades sociais. Mas não é o que está em xeque aqui. O que está em xeque aqui é a letra D. Parabéns para quem acertou a letra D. É a segregação humana, que fundamenta os projetos biopolíticos. E aí você tem um início do questionamento biopolítico. O que é a biopolítica? É o controle do corpo e da moral e da cultura e de todo um povo, né?
e utilizar da política para segregar esse povo, como acontece hoje em dia, por exemplo, com os mexicanos dos Estados Unidos, ou com os imigrantes do Oriente Médio e do Norte da África na Europa, ou o que acontece com os sul-americanos, compreende? A segregação humana a partir de um projeto biopolítico. Essa é a grande crítica que está neste trecho deste texto das origens do totalitarismo. Então, filosofia contemporânea é isso aí, galera. É a questão do ser humano na história o quão grande se tornou o ser humano na sua própria história, né? Que ele é capaz de segregar e, ao mesmo tempo, construir a si mesmo. Por isso que eu quis trazer essas 3 questões para vocês. São 8h14. Parabéns a quem acompanhou aí até o final. Queria agradecer para a Gabriela aí, que foi responsável pela construção dos slides e por ter passado esses slides durante 1 hora. Muito obrigado, Gabi. E parabenizar as gurias aí, a Débora e a Gabi, que me ajudaram nesse trabalho, facilitaram muito para que a gente pudesse estar aqui hoje à noite. Muito obrigado, pessoal, e uma boa noite.